Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre o primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré. Vou repetir para você gravar, né? Um pouco grande o tema, mas é porque também é o primeiro, o primeiro Congresso Internacional de Devoção Mariana e Círios de Nazaré. Justamente, mais uma vez, o Círio, que já tivemos o cartaz, né? Já foi deslumbrante aquele cartaz, já nos emocionou a todos, né? Uma das primeiras etapas, diremos assim, do Círio, e agora está tendo esse primeiro congresso internacional. Eu estou aqui com o Antônio Salame, que é coordenador do Círio, que está aqui conosco, que vai falar sobre esse primeiro congresso, vai falar sobre salas virtuais, vai falar sobre o Círio, o que ele pode revelar ainda para nós. Então, boa noite, Antônio. Obrigado por estar aqui conosco, mais uma vez no Janela Aberta. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Té. É uma alegria mesmo estar aqui presente com vocês, partilhar com todos os telespectadores da Fundação Nazaré e dizer de nossa alegria de estar realizando esse primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré. Primeira pergunta que eu quero te fazer é como surgiu a ideia de fazer um primeiro Congresso Internacional de Devoção Mariana e Círios de Nazaré? Já estava na programação da diretoria isso, ou apareceu assim, vocês pegaram? Como é que foi? Na verdade, isso é um sonho antigo e a gente aproveitou a realização agora, a comemoração do centenário do título basilical da Basílica Nossa Senhora de Nazaré e quais seriam os eventos que a gente poderia promover para realmente festejar esse centenário com chave de ouro. E apresentamos essa proposta a Dom Humberto, e aos padres barnabitas. Ele me disse, se você conseguir realizar, vai em frente. Fizemos um orçamento ano passado muito alto, e aí fomos correr atrás de patrocínio, apoio do governo do estado para conseguir o hangar, etc. E aí, quando conseguimos uma janela aberta com algumas ajudas financeiras para a realização, e aí fomos para os convites. Eu estava na intenção de ter aqui pelo menos 4 santuários de fora, ou 3 ou 4, e convidamos 6 e graças a Deus, desses todos que foram convidados, nós conseguimos que eles viessem participar conosco, onde a grande proposta é debater a devoção mariana dentro do contexto desses grandes santuários marianos no mundo, principalmente são santuários em áreas de países de língua latina, onde a gente conhece muito bem desde a nossa infância, a força desses santuários, e agora vamos tentar partilhar um pouco da história de cada santuário, um pouco de como se manifesta a devoção mariana nesses locais e um pouco das suas organizações. É isso que a gente vai tentar partilhar, de forma que a gente consiga realizar uma grande integração, a gente se conhecer, a gente se integrar, a gente partilhar experiências exitosas e a gente definir uma série de atividades que a gente possa fortalecer a devoção mariana e o turismo religioso em todos esses santuários. Você fala de congresso internacional, então aqui estou vendo que tem Portugal, tem isso, né? Tem isso, México, tem França, o Brasil. Basicamente então, a gente tem esses 4 países. Esses 4 países representados. E como é que eles reagiram quando receberam o convite? Porque, de fato, pensar a devoção mariana, que é grande, que é robusta nesses 4 países, é um debate muito amplo, né? Sim. Aí vai ser uma discussão de como surgiram essas devoções, ou como elas se sustentam, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, ou seja, a gente deixa bem claro que não será um congresso de Mariologia. Entendi. Tá? É sobre a devoção. Exato, é exatamente sobre a devoção. A gente sabe que Nossa Senhora, ela se manifestou através de aparições em alguns locais, e daí surgiram grandes santuários, em outros locais através de achados, como aconteceu em Aparecida e aqui em Belém. E nesses locais em que Nossa Senhora manifestou a sua presença com a intenção de que, através da devoção mariana, se propagasse, se chegasse a Cristo,
a gente está tentando tentar entender um pouco, né, dessa manifestação devocional, de maneira que consigamos fortalecer um ao outro, partilhar experiências exitosas, criar um trabalho de integração entre nós, né, e fortalecer o turismo religioso e a devoção mariana, de maneira que a nossa busca de chegar até a santidade por Cristo e o caminho por Maria, né, fique mais forte com a ação desses santuários. Muito bem. A data desse Congresso Internacional é de 14 a 16 de junho, agora de 2023, logo essa semana. Então, 14 a 16 de junho, aqui no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, uma programação diária, né? Quer dizer, durante o dia. O evento vai iniciar dia 14 de junho, às 9 horas, começa agora às 9 horas da manhã, com uma missa na Basílica Santuário, que celebra o título basilical. E também ocorre com uma abertura no Hangar, a partir das 19 horas, com a presença de Dom Alberto e diversas autoridades. A ideia é também iniciar com o título, reverenciando esse título basilical, que foi justamente há 100 anos atrás, há 100 anos atrás. Foi concedido o título basilical, que é concedido sempre pelo Vaticano, né, em 19 de julho, mês 7, sim, de 1923. E realizar esse evento em julho, a gente sabe que a nossa cidade fica um pouco esvaziada, sim, em função do veraneio. Então, marcamos para junho, mês de junho. E foi, de certa forma, uma maneira mais forte, porque será realizada integrada a Feira Internacional do Turismo na Amazônia, que é promovida pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado. Ela vai acontecer no Hangar 1, ou seja, vai ter uma feira com vários estandes do turismo, né? E lá no Hangar 2, na parte de cima, no auditório, nós teremos a realização desse congresso. Então, a gente abre aqui com uma missa. Essa missa é uma missa de bênção, na verdade, para que tudo transcorra na Santa Paz, nesse congresso. Depois começamos a entregar as credenciais, pastas e material do congresso na Casa de Plástico. Mas, em si, o congresso inicia depois com a cerimônia de abertura, às 19 horas, lá no Hangar, lá em cima no auditório. Presença de Dom Alberto e de várias autoridades, e com a presença dos reitores desses 6 santuários que eu lhe falei, né? Então, o reitor de Fátima, em Portugal, o nosso querido Padre Carlos Cabecinhas, né? O reitor de Lourdes, na França, Michel Dalbanes, só fala francês, teremos que ter tradução para ele. Teremos o prefeito de igreja, Padre Diego Antônio, de Santuário Nacional de Aparecida, o nosso reitor, Padre Assis, representando o Santuário de Nazaré daqui, o presidente da Confraria da Nazaré de Portugal, o Dr. Nuno Batalha, tá? Vem trazendo também um grande historiador, Dr. Júlio Almeida, o professor Júlio Almeida com ele, e teremos o diretor da parte litúrgica, né, do Santuário de Guadalupe, no México. Precisaremos também de tradução em espanhol para a apresentação deles. É verdade. Agora, você está falando uma coisa interessante. Aqui na nossa pesquisa para a produção do programa, estão dizendo aqui que estarão presentes as imagens também. Isso é verdade ou só são os reitores? Porque tiver as imagens, eu fico pensando que vai ser um alvoroço, porque as pessoas vão ficar... Porque o senhor sabe que as imagens, elas causam como você falou assim, não é um congresso de Mariologia. É verdade, não vai estar... Mas você sabe que dentro da Mariologia existe a devoção, né? Perfeitamente. Então tem um pouquinho de Mariologia, mesmo não sendo de Mariologia, né? Então causa essa comoção tendo as imagens. É verdade? As imagens vão primeiro, vir? Deixar bem claro... Cuidado, Salami, que você vai falar que as pessoas... Deixar bem claro para todos que estão nos assistindo que, primeiramente, né, em santuários como Lourdes, Fátima, a devoção foi por aparições. Sim. Em Guadalupe também é a mesma coisa. Então, na verdade, as imagens surgiram depois. Sim, claro. Então, a devoção se deu pela aparição da própria Nossa Senhora, né, que apareceu em Guadalupe, em Lourdes e em Fátima. Então, as imagens vieram depois. Teremos não imagens trazidas por eles, mas imagens trazidas de cada local, de cada santuário, né, que hoje a gente tem aqui em Belém. Então, imagens de Lourdes, vinda de Lourdes, imagens de Fátima, vinda de Fátima, Portugal. Teremos uma
tela com a autenticação do Santuário de Guadalupe, né, que foi trazida de lá, mas não é a tela, obviamente, a tela original. Claro. Não é, a imagem do Santuário de Aparecida, não virá a imagem do achado lá de Aparecida, assim como não virá a imagem nossa do achado aqui de Belém. A imagem peregrina que faz o Círio de Nazaré estará presente. Teremos a imagem de Aparecida vinda do Santuário de Aparecida nosso daqui, que foi doada pelo Santuário de Aparecida de São Paulo. Então, são réplicas autenticadas, né, que temos aqui em Belém e que serão utilizadas, né, para deixar isso bem claro. O importante é a essência do que se vai realizar, de maneira que a gente realmente consiga entender um pouquinho dos planos de Deus. Sim. Sobre a ação de Nossa Senhora. Nossa Senhora. A gente precisa entender um pouquinho, a gente quer debater isso aí. Ou seja, se ela teve essa ação, é porque ela quer ações nossas, né? Então, umas reações nossas, que graças a Deus tem, tanto que a gente vê a enorme devoção que nessas cidades, nesses santuários, hoje se manifesta. Então, a proposta é tentar crescer, entender e fazer isso crescer mais ainda. Isso no dia 15, né? Isso no dia 15. No dia 14. No dia 14. 14, abertura oficial, né? Teremos a presença de várias autoridades, talvez também nosso governador e nosso prefeito são convidados, convidamos também os 2 cônsules do Portugal e da França que existem em Belém para fazerem presentes, né? E, obviamente, esses reitores e todos vocês serão muito importantes. Todos que quiserem participar, ainda temos... Pois para participar, eu queria saber como é que faz. Pois para participar, todos são convidados, né? Obviamente que a gente tem um custo para isso, porque a gente tem material a entregar, coquetel, coffee break, né? Despesas, né? Com algumas muito grandes que foram feitas lá, embora tivemos, graças a Deus, o apoio, senão isso iria para um custo elevadíssimo, tá? E basta fazer a inscrição no nosso site www.ciriodenazaré.com.br ou diretamente na diretoria do Círio, né? E a taxa de comodidade que o site tem seria menor lá na diretoria. Dizemos também para todos que são de igreja, ou seja, religiosos, religiosas, pessoas que são consagradas, que têm alguma dificuldade financeira, nós conseguimos também que algumas... Lá na diretoria, a gente custear as inscrições dessas comunidades. Então, abrimos aí algumas comunidades católicas para o diaconato, para os religiosos, aqueles que não tiverem condição, o valor mínimo ou até mesmo a gratuidade total. Muito bem, estou aqui conversando com Antônio Salame, que é diretor do Círio, e sobre o primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré, que vai ocorrer de 14 a 16 de junho de 2023 aqui no Hangar. Vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje entrevistando o Antônio Salame, que é diretor do Círio de Nazaré desse ano, diretor coordenador do Círio, porque está acontecendo, vai acontecer agora, essa semana, o primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré, de 14 a 16 de junho, aqui no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, o Hangar. Então, já falamos aqui no bloco anterior, que já dia 14 vai haver uma abertura com missas, uma missa presidida por Dom Alberto de manhã às 9 horas, à noite todos os reitores dos santuários, né, de Nossa Senhora Aparecida, Portugal, de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe do México, Nossa Senhora de Lourdes na França, Nossa Senhora de Nazaré em Portugal e Nossa Senhora de Nazaré aqui no Brasil vão estar presentes, com as respectivas imagens, ou que vão vir imagens de lá, para falarem, né, com a primeira palestra no dia já no dia 14, no dia 15, a programação vai constar de palestras que vão falar sobre justamente como essas devoções, elas se estruturaram, a importância dessas devoções
para estes santuários, como elas se estruturaram, e você pode fazer a sua inscrição para participar deste congresso internacional. www.ciriodenazaré.com.br, é isso, Alano? Perfeitamente. É .com.br, você não pode perder, ainda há tempo de você fazer a sua inscrição. E no dia 16 tem a programação, também conta com palestras sobre devoções marianas ao Santuário de Lourdes e Nazaré. Cada dia tem uma palestra, é isso? Cada dia a gente tem pelo menos 4 sessões de palestras, né? Então, as palestras vão acontecer pelo período da manhã, a partir das 8h30, palestra de 50 minutos, então cada vez vai se manifestar algum santuário, algum reitor, ele vai falar, o roteiro seria apresentar um pouco do histórico, de como aconteceu esse surgimento da devoção mariana lá, ou seja, através de uma aparição de Nossa Senhora ou através de um achado, como é o caso aqui em Belém. Falar um pouco de como se manifesta a devoção mariana em cada local desse e um pouco da sua organização, né, para a gente partilhar experiências. E teremos intervalo, depois outro reitor, outro santuário, depois vamos falar um pouco também do Círio de Nazaré nosso, também aqui. No primeiro dia 16, primeiro dia de palestra, a parte da tarde, almoço livre, aí teremos visitações. Acreditamos que até você que é de Belém, talvez não tenha feito nenhuma vez uma visita guiada à Basílica Santuário, que por sinal vamos agora este ano iniciar o restauro dela. Então, a partir... Vai ser restaurada? Vai ser restaurada, graças a Deus, um trabalho que a gente vem buscando há mais de 10 anos aí. Foi assinado agora o contrato e a gente vai iniciar o restauro com obras ainda não de intervenção interna dentro do templo, mas a partir do círio, sim, a gente já vai fazer a intervenção de um lado, né? Depois o centro, depois outro lado do centro, depois outro lado, depois o altar principal e aí depois a parte totalmente externa, entregar, se Deus permitir, em 1 ano e meio esta obra, 1 ano e meio a 20 meses, né? É a previsão disso. Então a gente vai fazer uma visita guiada lá, todos que tiverem com inscrito, com crachá, vão poder participar. Depois visita guiada ao Museu Memória de Nazaré, que foi reinaugurado ano passado, né, com muita coisa que a gente pode dizer assim de realidade virtual, um pouco também de audiovisual, um pouco também como o achado do plástico, em que você entra, faz uma imersão na própria floresta, como se fosse uma floresta, né? Isso aí a gente construiu uma floresta artificial para o Tapera-Bazê. Mas antes desse museu, da visita guiada, o que é a visita guiada? A visita guiada acompanhada por guias. A Basílica, porque assim, explica um pouco como é que ela foi construída, para explicar um pouco o que é uma visita guiada. Por exemplo, a gente que é aqui de Belém, que vai à Basílica de Nazaré, não conhece o que as obras de arte que tem dentro da Basílica também? Um pouco das obras de arte, um pouco das suas dimensões, um pouco da sua história, um pouco dos santos que estão preenchendo cada um dos altares, né? Um pouco dos quem foi que construiu, como é que foi composto, por exemplo, as portas, né, os altares. E tudo tem uma história ali, Tudo tem um pouquinho. Então, se você quiser uma visita mais longa, você vai se alongando. Se você for observar... Eu nunca fiz uma visita guiada na Basílica. A gente conhece a Basílica assim de conhecer mesmo, né? De vai ali, assiste a missa, mas não sabe toda a história de todos aqueles altares laterais, né? Que é aquilo que havia, que foi tirado também. Quer dizer, tem os guias ali. Vamos ter guias que vão acompanhar as visitas, em grupos, né, de 10, de 15 pessoas que vão chegando, vão entrando e vão fazendo acompanhamento. E depois a visita no novo Museu Memória de Nazaré. Agora o museu, vamos lá. Eu estou vendo até que tem uma realidade virtual, queria até que você falasse, uma coisa que eu achei interessantíssima, mas vamos lá, como é esse... O museu a gente reinaugurou ano passado, né, com essa floresta artificial, onde você rever o achado, como é que era a região da Basílica, né, e onde foi achada a imagem. Depois fala um pouco da história, e aí vários vídeos com as nossas procissões. Depois temos a sala de mantos, onde você tem a presença dos mantos dos últimos anos, né, bem como também uma grande tela de 70 polegadas com um tablet, onde você pode vestir Nossa Senhora com cada manto e girar e observar detalhes dos últimos mantos, né?
Aí depois tem uma sala Os mantos não vão estar lá. Vão estar mantos presenciais dentro das caixas, sim. Você pode visualizar, a gente tem na caixa, nas paredes, muitos mantos lá, os últimos 12, 15 mantos estão lá, presentes. Além de que você, na tela, no tablet, você consegue trocar a imagem peregrina com o manto que você quiser e olhar ele em detalhes girando na sua frente. Entendi. Além disso, realidade virtual para a imagem do achado. A gente consegue lá colocar o óculos de realidade virtual e você consegue estar no momento da descida da imagem, de perto. Às vezes, quando o Dom Alberto pega a imagem e apresenta mais ou menos na sua cara, né? Você depois consegue, olhando, pensando que está tocando nela, e na verdade você tem uma outra imagem, uma réplica ali em branco, né, que você consegue tocar e a sensação é que você está em cima do altar. Sério? Sério. Então, a gente teve ano passado... Quem pensou nisso, Relane? A gente teve um apoio do pessoal de Belém, do Pará, que hoje trabalha nos Estados Unidos com isso, né, com realidade virtual. E conseguimos, graças a Deus, realizar esse grande sonho de fazer do Museu Memória algo a nível internacional. E se a pessoa tem a nítida sensação de que está pegando na imagem... Ele está pegando uma réplica, mas ele está olhando lá o altar do Alberto descendo com a imagem, né? Ele gira 360 graus e ele vê a basílica lotada no dia da descida da imagem. E aí muita gente chora ali, que realmente emociona, é muito forte a sensação. Depois a sala de promessas, né? Uma sala de vídeo, você vê as várias promessas, aí ele sai na casa de plástico. Aí depois você pode visitar, vamos visitar também a estação de carros de Padre Luciano Brambila, você vai ver a Berlinda de perto, os carros do Círio de perto, né? E esse ano, que era a intenção do passado, nós vamos inaugurar a grande sala de projeção 180 graus, é uma grande tela curva de 12 metros de extensão por 3 metros de altura, onde vamos passar vídeos do Círio e desses 6 santuários. Nós tivemos o trabalho de fazer filmagem em 360 graus durante as festas de Lourdes em fevereiro passado, em Fátima, né, em maio, em Guadalupe em 12 de dezembro, então em Aparecida. Então a gente vai ter imagens não somente do Círio e da nossa Basílica em 360 para passar nessa tela, mas é a sensação de som e imagem fantástica que você se emociona mesmo. Então, venham para participar e se você não se inscrever no congresso, depois vá visitar esse museu porque realmente vai estar fascinante. Investimento muito alto que a gente está fazendo, mas para tentar passar ao turista, aquele que não consegue ver no Círio, um pouco do que é o Círio. Sempre se diz, né? O Círio não se descreve, a gente tem que viver para sentir. Então, a gente consegue, através dessas imagens, desse formato de apresentação, tentar passar um pouco do que é viver o Círio. Por isso que fala Círios de Nazaré, é dos Círios e também fala dessas manifestações dos Círios das outras cidades? Sim, vamos trazer algumas cidades, nós convidamos algumas cidades, né, para se fazerem presente, umas não puderam, mas teremos com certeza, além de Belém, Manaus e São Luís, que foram círios implantados pela devoção mariana nossa, ações da diretoria do Círio da Festa de Nazaré, né, que a gente tem feito. A ideia é tentar estabelecer um calendário anual de círios em todo, não somente no Pará, mas em todo o país ou até mesmo fora do país, no mundo. A gente tem um calendário anual de círios de Nazaré. É um dos trabalhos nossos, né, a gente propagar a devoção mariana e implantar procissões de Círio de Nazaré onde for possível. Também os inscritos também poderão ter livre acesso para visitar a Feira Internacional de Turismo, né? Perfeito. A Feira Internacional de Turismo, a FITA, né, que está promovida pelo governo do estado, no Hangar 1, isso é uma feira muito bonita, muito grande, ela tem entrada franca, mas a gente, com o nosso crachá, a gente vai estar vinculado, nós convidamos alguns agentes de turismo para participar do congresso, para exatamente, talvez, a gente tentar definir com os grandes santuários um passaporte internacional, onde aquela pessoa depois possa ter o dado histórico de cada um desses santuários, e a gente depois, olha, carimbei, visitei esse aqui, visitei esse aqui. Se for possível, a gente estabelecer um calendário de congresso daqui a 2 anos, daqui a 3 anos em outro santuário, e aí organizar, né, grandes
visitações, né, com excursões para esses santuários, né, com visitação, e aí as pessoas com o passaporte poder talvez ter um desconto melhor nessa ação. Muito bem. Então, olha lá, se você ainda não se inscreveu para o primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círio de Nazaré, corra, é www.ciriodenazaré.com.br, www.ciriodenazaré.com.br. Você pode fazer a sua inscrição. Nessa inscrição, como é que a pessoa vai depois receber? Vai ter uma credencial? Isso que eu quero saber. Ele fez o pagamento, o que for, né? Ele vai cadastrar os dados dele todos na aliança, vamos ter a listagem. E aí, a partir de quarta-feira, quando começa o congresso na Casa de Plástico, a gente vai entregar o material, a gente tem a listagem de quem se inscreveu, e vamos entregar as credenciais, crachá, material, pasta, camisa, programação, e alguns outros adereços que teremos lá. E ele pode, a partir daí, participar do congresso. Se ele não conseguir comparecer na Casa de Plástico, todos os dias do congresso, a mesa da secretaria vai estar do lado de fora, também entregando os materiais e a credencial, com o seu crachá. Tá certo. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho falando um pouco mais de Círio, sabe? TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré. Estou recebendo o Antônio Salame, que é diretor coordenador do Círio de Nazaré. Esse primeiro congresso é muito bem pensado, vai falar sobre essas devoções nesses 5 países aqui que nós já comentamos, né? Posso falar de novo: Brasil, Portugal, México, França e aqui no Brasil, todas essas grandes devoções, esses santuários todos que comovem a todos que já foram lá, que participaram, que já viram. Então, eles vão estar aqui falando sobre essas devoções nos dias 14 e 15 e 16 aqui de junho. Já começa essa semana, então você pode fazer a sua inscrição pelo www.ciriodenazaré.com.br. Você paga a sua taxa de inscrição e, chegando lá no congresso, ou vai na Casa de Plástico, tira a sua inscrição, vai estar lá o seu nome, né, que você pagou tudo online, já fez sua inscrição online, vai pegar o seu crachá e vai participar deste congresso que tem esse objetivo de falar sobre como essas devoções cresceram e qual a importância delas na vida da igreja. Obviamente que isso tem um pouco de mariologia, tem um trabalho mariológico aí também de devoção. E há também uma visita guiada ao Museu de Arte Sacra, a Catedral também, que não falamos no bloco anterior. Na sexta-feira, amanhã com as palestras, continuidade das palestras dos outros santuários, né, e Círios de Nazaré de outras cidades, teremos aqui falando o Círio de Nazaré de Manaus, de São Luís, além do nosso. E aí, à tarde, a visita guiada será já no Museu de Arte Sacra, também com entrada para quem tiver o crachá do material do congresso também gratuita, que visita guiada lá, e depois visita guiada à Catedral Metropolitana de Belém também, que vale a pena conhecer para quem só conhece a igreja, né? A gente tem outras áreas muito bonitas e interessantes de grande história. Depois visita a fita, que vamos fazer com o grupo do congresso na fita. No sábado teremos manhã livre para quem for de fora fazer visitação, mas à noite, após a missa das 17 horas da Basílica, teremos um grande show de música sacra lá. Na Basílica? Na Basílica, um grande show de música mariana, música sacra lá para a gente assistir. Quem está no comando disso é o nosso querido pároco, Padre Cavalcante. Então, ele está organizando um belo show. Nós teremos os primeiros bancos liberados para o pessoal do congresso. Se não encherem, não aparecerem, a gente é totalmente aberto ao público, né? A gente só vai reservar alguns bancos da frente para o pessoal do congresso, mas se eles não aparecerem, a gente depois libera os espaços para o público na sua totalidade. Então, isso. E no domingo, pessoal, vamos fazer o caminho do Círio.
Nós já vamos fazer o caminho. 7 horas da manhã a gente concentra na catedral, 7h30, todo mundo com a camisa branca que vai receber do congresso, né? Ou qualquer um de vocês é convidado para fazer essa caminhada do Círio, aberta a qualquer pessoa. Nós vamos fazer o caminho do Círio. Dependendo da quantidade de pessoas, a gente já está avisada, né, a nossa CEMOB e a Polícia Militar para ter uma cobertura para a gente fazer o trajeto do Círio. A gente isola só a calçada ou até meia pista, dependendo da quantidade de pessoas que vierem fazer o percurso, para talvez quem veio de fora tentar sentir um pouquinho desse... Mas não vai ter a Santinha, né? Não vai ter imagem peregrina. A gente vai fazer o caminho do Círio somente, sem imagem, porque senão vira procissão. Eu pensei que fosse as 5 imagens, aí já vai virar uma procissão. Não. Mais uma procissão, a 14ª. Na 14ª já tem. Não, na 13ª, né? Para o Círio, falando em Círio, né? Para o Círio esse ano, nós estamos trabalhando... Quais são as novidades do Círio desse ano? Novidade para o livro de peregrinação, que já está bem adiantado, né? Teremos uma novidade, Dom Alberto, falando em santuário aqui, Dom Alberto está implantando em cada uma das 8 regiões episcopais um santuário, né? Então, ele já criou o santuário de São Judas Tadeu, né? A gente tem Aparecida, temos de Nazaré, então em cada região episcopal será criado um santuário, e aí vamos falar nos nossos encontros, cada encontro de um desses santuários, um pouco da história, um pouco da devoção, por exemplo, São Judas Tadeu, ou Nossa Senhora do Bom Remédio, que é outro santuário que vai ser criado, Aparecida, ou seja, vamos falar um breve histórico, um pouco da história daquela igreja, e será uma novidade para esse livro, né? Quando então, é que o livro sai? Normalmente o livro é publicado, a gente lança ele em agosto, durante uma manhã de formação com os dirigentes de peregrinação, que será na Assembleia Paraense, e depois, no dia seguinte, a missa do mandato, ou seja, todas as missas da segunda-feira seguinte, na Basílica, serão missas no mandato. Eu acho que é na segunda-feira, 23 de agosto, que isso vai acontecer. Bem, então, essa é uma das novidades. Depois, para o Círio em si, além das 13 procissões, que a gente iniciou a do traslado do carro com uma procissão, nós estamos tentando atender uma outra, né, vamos depois de divulgar. E Círio musical esse ano fantástico, nós teremos para a descida da imagem. Estou 2 anos tentando trazer, mas esse ano vem o Frei Gilson, vem para a descida da imagem. Para a descida da imagem. Descida da imagem. E depois, primeira noite do Círio musical, no dia do Círio, será com o Frei Gilson na concha acústica. E depois uma série de shows fantásticos, né, que a gente terá sempre, Rosa de Saron, Tony Alisson, Tiago Brado, Adriana Arides, Liliana Ribeiro. Então, a grade está belíssima, muito forte, né? Temos certeza que serão noites abençoadas ali na Praça Santuário. O cartaz ficou muito bonito, né? Ficou singelo, enquanto o outro muito colorido, esse mais singelo. Mas ficou muito sugestivo, muito bonito. Foi preparado já com bem antecedência o cartaz? Vocês planejaram como aquele cartaz? A gente sempre faz com muita antecedência. Como é que, para quem não conhece como é que se dá o cartaz, Isso. Ou seja, a Mendes, para evitar que algum diretor, o próprio arcebispo, interfira na criação, né? Não coloca isso, tira aquilo, etc. Na verdade, ela apresentava para um grupo que é composto pelo arcebispo, pelo reitor, pelo casal coordenador, o casal secretário da diretoria e os casais da equipe de marketing. Ela apresenta 3 propostas. Ela chama 3 artistas convidados, um fotógrafo, onde você vai fotografar a sua imagem. Então, você tem a imagem já fotografada e você tem 3 artes que 3 artistas contribuem. Para montagem. Eles montam e apresentam 3 propostas. Aí são votos secretos. Entendeu? O mais votado é o escolhido. Não pode interferir. Então, a gente não tem interferência no que foi escolhido. Não posso dizer, faz a mais assim, mais assado. Então, dessa forma. Esse ano... é legal assim, né? Muito bom, porque aí é a gente não... mais votado, a gente não interfere na criação artística do artista, entendeu? Esse ano foi uma coisa inédita, primeira vez que já aconteceu, de todos os votos, os 12 votos, todos por unanimidade elegeram aquele cartaz. Sério? Sério. Então isso nunca aconteceu, sempre tem um para cá, um para lá, mas não é que os outros eram ruins, não, muito pelo contrário, muito, muito bonitos. Belíssimas peças, mas esse foi talvez para o tema, para a singeleza, né? A gente, sei lá, a gente vê Maria Porta do Céu ali, mais ou menos, a gente vê que aquela porta
dá a impressão que a gente vai entrar no céu, e Nossa Senhora muito nítida na frente do cartaz. Então, esse foi... E qual a importância do cartaz? Ele é levado para todas as empresas, é isso? O cartaz, trabalho do Círio, do logotipo do Círio, é isso? Na verdade, hoje é uma peça ícone, né, de que se tem hoje no cartaz. Todo bom cristão aqui de Belém gosta de ter o cartaz na sua casa. Eu, para mim, nas minhas obras, na minha casa, no meu local de trabalho, eu tenho que ter o cartaz, que é um local de proteção, né? E a gente vê alguns acontecimentos, casas que incendiaram, o cartaz fica intacto, né? Casas que foram assaltadas, onde estava o cartaz, o cara não entrou. Então a gente observa isso, alguns depoimentos que o cara colocou na sua empresa, os assaltos deixaram de acontecer, parece que o ladrão respeitava, né, a presença do cartaz. Então a gente sabe que é uma peça que fica hoje na porta ou na casa dos paraenses, né, que tem essa devoção à Nossa Senhora, por um ano, só sai quando entrar o outro. É verdade. Só sai quando entrar o outro. Em função disso, a gente tem conseguido ampliar a tiragem do cartaz, né, com patrocínios de empresas que às vezes coloca a sua logomarca ali e fica na casa do cidadão, né, por mais de praticamente um ano. E também todo mundo recebe pelo Zap, também já tem um cartaz virtual, sim, digital, digital, né? Mas o cara quer impresso, né? Impresso em qualidade. Claro. Não, estou falando que isso a gente coloca no celular, né? Sim. Pode colocar no celular. O celular como tela de proteção. Perfeitamente. No Zap, então é importante. Além do cartaz, tem agora o que? A programação, vamos chegar lá. Programação, lançamento do livro, né, depois missa do mandato. Aí a abertura oficial, no dia 3 de outubro, abertura oficial, teremos um show na Concha Acústica, um belo show também, com 3 cantoras nacionais de importância aí, então, aí a cerimônia dentro da nossa casa de praça, a cerimônia é fechada, né, mas teremos para a população um show muito bonito lá fora. No dia seguinte, na quarta-feira, exposição dos carros na praça, então no dia 4, e aí à noite o traslado dos carros, a procissão do traslado dos carros, hoje agora com a presença da imagem peregrina na Berlinda. Na quinta-feira a apresentação do manto, que já está sendo preparado, então outro artista aqui que fez o desenho, outro artista que está fazendo a confecção, né? Então a gente procura dar oportunidades, né, para as pessoas, você vê que a gente procura evitar de dar oportunidade para outras pessoas para também apresentarem um pouco do seu talento naquilo que pode ofertar Nossa Senhora. Os ícones do Círio, né? O cartaz, o manto, né? O manto, quando é a apresentação do manto? A apresentação do manto será na quinta-feira, dia 5 de outubro. 5 de outubro. Esse aí é segredo mesmo, Esse né? é segredo, Esse é segredo, não pode nem... Assim como o cartaz também é segredo. Não, o cartaz é segredo, mas são apresentados 3 logotipos. O manto não pode ser 3, né? Não. O manto é um só. O manto uma missão do casal coordenador, né, que seleciona o projetista, ele escolhe um. Obviamente não vou pedir 3 desenhos, eu peço um desenho só e a gente debate o tema com ele, ele traz aquilo e daquilo que ele agradou, a gente apresenta depois quem vai confeccionar o manto. E aí fica pedindo que o Espírito Santo oriente para que seja uma peça singela, como Nossa Senhora é, e ao mesmo tempo bela e elegante. Muito bem. O Círio, a gente começa a falar e não acaba mais, é porque estamos vivendo esse primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré, que vai acontecer de 14 a 16 de junho agora no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Programação o dia todo, né? Como vai ter visitas, já que falamos durante o programa de hoje, programadas na Basílica, no Museu de Arte Sacra, na Catedral de Belém. Você pode fazer a sua inscrição pelo site www.ciriodenazaré.com.br. Depois você pode pegar o seu crachá na Casa de Plástico ou lá no Hangar e você pode aproveitar e desfrutar desse congresso internacional. Quero agradecer aqui ao Antônio Salame, que sua agenda é lotada e teve tempo de vir aqui ao Janela Aberta falar sobre esse congresso e sobre o Círio de Nazaré. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Theo, eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando aqui e fazer o convite a você, né, que está ouvindo a gente, que está nos assistindo aqui na nossa Rede Nazaré de televisão, que participe, ainda dá tempo de você se inscrever.
a gente conseguiu ampliar um pouco as inscrições para que você tenha a possibilidade. Você religioso que tiver dificuldade alguma financeira, aquilo que nós falamos, vá se inscrever conosco lá na diretoria da Festa de Nazaré, aí no Centro Social de Nazaré, que a gente pode, inclusive, estender a gratuidade a você, para que, se você conseguir estar presente, não perca essa oportunidade em que você, em vez de ir ao santuário, os santuários vieram até nós. Então, é uma grande oportunidade, é uma iniciativa que a gente pede para que seja do agrado de Deus, né? Que tudo que a gente faz, a gente tem essa intenção, que seja do agrado de Deus para o crescimento do seu reino de graça, de vida e verdade. Obrigado mais uma vez, sucesso no seu trabalho e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.